Vai reprovar por falta, é verdade? Com uma clareza notável, começou por responder às várias perguntas suscitadas pela Igreja, estabelecendo princípios gerais que, se fossem aceitos, os levariam ao mais alto plano espiritual. Eles estavam em perigo e ele não podia sequer admitir o pensamento de fracassar em chegar ao seu coração. Neste momento crítico, fielmente advertiu-os dos perigos e reprovou-os relativamente aos seus pecados. Encaminhou-os de novo até Cristo, procurando reacender neles o fervor da sua devoção inicial. O grande amor do apóstolo pelos crentes coríntios foi revelado na sua carinhosa saudação à igreja. Referia-se à sua experiência de terem abandonado a idolatria para se dedicarem ao culto e serviço do verdadeiro Deus. Recordava-lhe os dons do Espírito Santo que eles tinham recebido e mostrava que era seu privilégio progredir constantemente na vida cristã até conseguirem alcançar a pureza e santidade de Cristo. Pela união com ele, escreveu: tornaram-se ricos em tudo, na aceitação total da palavra de Deus e no conhecimento perfeito da mesma. Uma vez que a mensagem de Cristo está enraizada em vocês, já nenhum dom vos faltará. Enquanto esperarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele há de fazer com que continuem firmes até que ao fim, de modo que ninguém tenha que vos acusar no dia da sua vinda. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 a 8. Paulo falou claramente das discussões que tinham surgido na igreja de Corinto e exortou os membros para que parassem com as desavenças. Irmãos, peço-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu ele, que vivam sempre em harmonia. Não haja divisões entre vocês, mas vivam unidos no mesmo ideal e no mesmo pensamento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo sentiu a liberdade de mencionar como e por quem tinha sido informado das divisões da igreja. É que, meus irmãos, eu recebi informações a vosso respeito pelos da família de Chloe. Disseram-me que há desentendimentos entre vocês. Paulo era um apóstolo inspirado. As verdades que ensinou a outros tinha-se recebido por revelação. Todavia o Senhor não lhe revelava diretamente sempre as condições do seu povo. Nesta ocasião, os que estavam interessados na prosperidade da igreja de Corinto e que tinham visto os males que aí estavam a penetrar, tinham apresentado o assunto ao apóstolo e com as revelações divinas que ele tinha recebido anteriormente estava preparado para avaliar o caráter desses desenvolvimentos. Apesar do facto do Senhor não lhe ter dado uma nova revelação para este tempo especial, os que estavam realmente à procura de luz aceitaram a sua mensagem como expressão do pensamento de Cristo. O Senhor tinha-lhe mostrado as dificuldades e perigos que surgiriam nas igrejas, e quando esses males surgiram, o apóstolo reconheceu o seu significado. Tinha sido posto para a defesa da igreja, devia cuidar das almas, como quem entende dar conta delas a Deus. Não seria, pois, coerente e justo que tomasse conhecimento dos relatos referentes à anarquia e às divisões entre eles? Sem dúvida alguma. E a reprovação que lhes enviou era tão seguramente escrita sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, como foram qualquer outras das suas epístolas. O apóstolo não fez menção dos falsos mestres que procuravam destruir o fruto do seu trabalho. Por causa das trevas e da divisão na igreja, evitou prudentemente irritá-los com essas referências, temendo que alguns se afastassem totalmente da verdade. Chamava-lhes a atenção para a sua própria ação entre eles, como a de um sábio arquiteto, que tinha posto os fundamentos sobre o qual outros tinham edificado, mas não se exaltou por este motivo, pois declarou: somos companheiros de trabalho ao serviço de Deus. Não alegava possuir sabedoria própria, pelo contrário, reconhecia que apenas o poder divino o tinha capacitado a apresentar a verdade de uma forma agradável a Deus. Unido com Cristo, o maior de todos os mestres, Paulo tinha sido
preparado para comunicar lições de sabedoria divina que satisfaziam as necessidades de todas as classes e eram aplicáveis a todos os tempos, em todos os lugares e sob todas as condições. O que se estava a passar de pior entre os crentes coríntios era o facto de muitos terem regressado aos costumes degradantes do paganismo. A apostasia de um deles tinha sido tal que os seus hábitos licenciosos constituíam uma violação até do mais baixo padrão de moralidade adotado pelo mundo gentil. O apóstolo insiste com a Igreja para que afaste do seu seio o que pratica tal ação. Não sabe, admoestou ele, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Deitem fora o fermento velho, a fim de se tornarem massa para um novo pão. Com efeito, vocês são o pão sem fermento da festa da Páscoa, uma vez que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi morto. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Outro problema grave que havia na igreja era de que um irmão ia queixar-se a tribunal contra outro. Tinham sido tomadas medidas suficientes para solucionar dificuldades entre crentes. O próprio Cristo tinha dado instruções claras sobre a maneira de solucionar essas questões. Se o teu irmão te ofender, aconselhará ao Salvador, vai ter com ele e faz-lhe ver a sua falta de maneiras a que o assunto fique só entre os dois.